Boa noite para todos nós. Sem dúvida nenhuma, a doutrina espírita é uma doutrina profundamente transformadora. Desde o surgimento da sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, nós já observávamos uma concentração muito grande dos conteúdos apresentados pela doutrina espírita voltados para a questão do comportamento humano. Allan Kardec vai perceber isso logo no princípio, dizendo que ele se ocuparia das consequências do fenômeno e não simplesmente do fenômeno em si. E, de fato, a doutrina espírita iria se estruturar dentro de um padrão aonde a transformação moral seria o esteio maior que nós deveríamos buscar no nosso processo de mudança interior. Assim estava posto desde o princípio. Assim foi estabelecido pelos mentores que o foco maior, o objetivo da doutrina espírita era a mudança da criatura, a transformação do indivíduo, a capacidade de nós abandonarmos determinados comportamentos para que nós abraçássemos uma nova proposta de vida. Assim foi estabelecido. E assim foi apontado não só por Kardec, mas por todos os demais que se apresentavam dentro da nossa dinâmica de vida. Nós vamos encontrar esse mesmo pensamento nas obras de Emmanuel, nas obras de André Luiz e nos diversos companheiros que apresentaram novas facetas da mesma doutrina, desdobrando novas visões sobre o conteúdo apresentado por Allan Kardec. Ocorre que o movimento espírita, e não a doutrina, ocorre que as pessoas, e não os espíritos, ocorre que os indivíduos, e não os livros, as obras, acabaram apontando para o movimento espírita uma direção que não estava, em princípio, desenhada nem dentro das obras, nem nas falas dos espíritos, e nem também na codificação kardeciana. Nós começamos a nos voltar muito para fora. Nós começamos a nos preocupar muito com o mundo exterior, com as coisas do lado de fora, sem nos ocuparmos com aquilo que estava desenhado para que nós fizéssemos do lado de dentro. Não que as realizações nossas do lado de fora não sejam importantes. Sim, elas são muito importantes. Mas era fundamental, mas fundamental mesmo, que associado a esse processo de busca exterior, em que o movimento espírita se lançou, em que nós tivemos tantas obras, tantos trabalhos, tantas atividades, tantos desdobramentos da tarefa espírita, em que o movimento espírita se tornou um movimento muito robusto, de uma quantidade muito grande de atividades, de ações. Nossas casas espíritas fervilham de pessoas. É impressionante a capacidade que o movimento espírita tem de mobilizar os indivíduos na direção dos seus propósitos. E ao longo de todo esse período do século, chamado século XX, nós vamos observar o movimento espírita muito voltado para a realização de tarefas de cunho assistencial. Fora da caridade não há salvação. E apoiados nesta frase, esquecemos da primeira, que o objetivo da doutrina espírita é oferecer ao homem a transformação moral de suas vidas. Mas, será que fazendo a caridade eu não estou me transformando? Não sei. Necessariamente não. Eu posso fazer para fora e não fazer para dentro. Nosso movimento caminhou nessa direção até aproximadamente o ano de 1989. Mas vamos arredondar para o ano de 90. É quando eclode a obra extraordinária de Joana de Ângeles, a sua chamada série psicológica, que vai chacoalhar o movimento espírita e apontar para os homens a necessidade de que nós nos voltemos para a essência daquilo que o Espiritismo diz. Seria então abandonar as tarefas assistenciais? Não. Seria nós pararmos de fazer o que fazemos pela sociedade? Não. É para continuar a fazer o que fazemos, sim, mas para mergulhar na intimidade das nossas almas. Porque muitos de nós, apesar de estarmos muitas vezes engajados em muitas atividades espíritas, temos a possibilidade de trazer as nossas vidas vazias.
trazer as nossas almas carentes de alguma coisa que nós não conseguimos definir. Por quê? Porque temos a sensação de que quando fazemos o que fazemos do lado de fora, nós estamos naturalmente fazendo do lado de dentro. Errado! Nós muitas vezes podemos fazer muitas coisas do lado de fora e perseverarmos na condição de espíritos ainda carentes da transformação, porque movimentamos o nosso mundo exterior num trabalho de fazeção e de pouca transformação. Assim, portanto, nós chegamos a um cenário dentro da nossa sociedade que é destacado por Joana de Ângeles como sendo o cenário marcado pela presença bastante expressiva das almas vazias. Quem são essas almas? Qual é o perfil que esses espíritos possuem para que nós possamos dizer que suas vidas são vazias? Encontramos dentro dessa dinâmica das vidas vazias, conforme a própria mentora nos apresenta, as criaturas que se permitiram descer o abismo do vazio existencial. Aquelas que perderam o sentido sobre suas próprias existências. Indivíduos descrentes de tudo. Indivíduos que não sabem da existência da alma, que desconhecem a presença de Deus, que se afastaram, consciente ou inconsciente, da maneira mais clara de entender a formação do universo. E nos enamoramos do ateísmo, nos enamoramos das doutrinas desconstrutoras da fé, das doutrinas que apagaram dentro de nós os resíduos daquilo que nós poderíamos ter de conexão com o divino. Essas almas, portanto, carentes, lacunadas em função da ausência da fé dentro de si, olham-se nos espelhos e perguntam: meu Deus, qual é o propósito da minha existência? Por que vivo, meu Pai? Qual é o sentido de tudo isso? Essas almas formam o primeiro exército das vidas vazias. Mas elas não são as únicas. Nós temos um segundo exército de vidas vazias, que são aqueles que se dedicaram à religião de maneira integral nas suas vidas. Renunciaram a tantas coisas, abriram mão de tudo. E quando, depois de terem feito suas opções, depois de terem rompido com os vínculos que poderiam ter vivido na expectativa de que as suas opções eram as opções corretas para que suas vidas fossem cheias de Deus, alguns de nós nos percebemos cheios de religião, mas carentes de Deus. Como pode? Como pode alguém estar cheio de religião e carente de Deus? É quando nós nos ocupamos não daquilo que a religião nos chama a viver, mas nós nos ocupamos de organizar os meios religiosos. Nós nos preocupamos com as tramas, com as dificuldades, com os labirintos de poder, com as expressões que estão muito distantes da transformação humana. Exercemos dentro de determinadas religiões uma tarefa incessante, incansável, sobre o trabalho de fazer a divulgação de um determinado princípio que nós acreditamos. E movidos por esse ideal de divulgar, 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 fazer, 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 entregar-se, renunciar e fazer, nós, sim, nós, podemos estar cheios das regras das religiões, cheios das regras dos templos religiosos, mas sem espiritualidade. Estamos preocupados com a rotina, com o dia a dia, com as coisas que correm em torno das nossas vidas, e os nossos corações cheios de religião podem estar também carentes de Deus. Assim, portanto, nessa grande multidão que marcha sem saber o sentido de para onde vai, nós encontramos um primeiro exército bastante numeroso daquelas almas que, mutiladas pelas perspectivas sombrias do materialismo, como que cegas, esqueceram de si próprias e se entregam à desesperança, à depressão, às loucuras, à promiscuidade, apunhaladas no seu ateísmo, na sua falta de fé, em que renteiam com tantas dificuldades infelizes. E um segundo grupo.
Um segundo grupo extremamente voltado para os aspectos da religião, mas distantes da espiritualidade. Ó Senhor, o que fazer de nós? Que procuramos tantas vezes a casca das religiões e esquecemos de perceber o conteúdo daquilo que tu nos oferecias. Como se a religião fosse uma garrafa e nós carregamos a garrafa da religião sem beber o conteúdo que está dentro dela, a espiritualidade. Existe tanta gente brigando pela garrafa e não bebe o que tem dentro dela. Esse segundo exército, formado por aqueles que se vestem com a capa da religião, mas que por dentro ainda nutrem as angústias das carências em virtude da dificuldade de conectar-se ao mais alto, formam também um segundo grupo dessas almas, marcadas por serem chamadas de almas vazias, a despeito de tanta religiosidade, a respeito de tantos rituais que cobrem as suas vidas. Dentro dessa segundo grupo, estamos todos nós, quando estamos muito preocupados mais com o que acontece do lado de fora das nossas vidas e não do lado de dentro. Não tenho tempo para minha família, porque preciso me dedicar à religião. Não tenho paciência com meus pais, mas adoro estar na companhia dos meus amigos do meu grupo religioso. Minha mãe é uma mulher insuportável, mas como eu gosto de estar no templo que eu participo. Quando nós nos movimentamos dessa maneira, nós temos a crença de que nós não pertencemos ao grupo das almas vazias. Mas tempo chegará em que a própria consciência nos perguntará o que fizeste das pessoas confiadas à vossa guarda. Os nossos corações procurarão, de certa maneira, respostas para essas perguntas. Mas o destaque de Joana de Ângeles para essas circunstâncias é nos mostrar que as vidas se preenchem, não necessariamente através de uma vida rica de atividades, intensa, de uma rotina que não para, porque às vezes essa rotina alucinante pode ser a forma de escapar, o escape que nós encontramos para os nossos traumas, para as nossas angústias. Então, portanto, para que nós preenchemos as nossas almas, que podem estar vazias, não pensemos que a gente vai preencher isso com uma rotina exuberante que não nos permite sequer descansar. Ela vai se preencher pela qualidade daquilo que buscamos, pela intensidade dos sentimentos que percebemos na convivência com as pessoas. Às vezes a gente diz assim, preciso ficar em casa que eu estou saindo muito. Essa noite vou ficar em casa. Ora, se eu vou ficar em casa, e eu ainda percebo que eu preciso dar tempo um pouco mais para minha família, então fique com eles. O que é que nós fazemos às vezes? Nós nos trancamos no quarto, passamos a noite fisicamente na casa, mas longe da convivência. Qual seria o ideal das nossas vidas? Que os nossos olhos cruzassem com os olhos daqueles que a vida nos deu, que nós não perdêssemos a oportunidade para dizer que as pessoas são importantes para nós, que nós não deixássemos de passar as chances para dizer que amamos as pessoas que Deus nos concedeu. Talvez nós não tenhamos uma segunda oportunidade para dizer aos outros que os amamos. Por isso não podemos perder essas oportunidades. Não podemos perder. Nós temos que aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. E às vezes, não é com uma rotina atulhada de atividades que nós faremos, mas é com o nosso coração repleto de amor. Nós não medimos vidas vazias pelas agendas. Nós medimos as vidas vazias pelos corações, pelo tanto que eles amam, pelo tanto que eles sentem a beleza da vida. Quanto mais os nossos corações estiverem efetivamente alinhados com esses propósitos que a vida nos convoca,
muito mais estaremos prontos para o trabalho de exercermos entre os homens o aproveitamento das nossas existências. Esse é o papel da tarefa da série psicológica de Joana de Ângeles. Chacoalhar as estruturas do movimento espírita e da nossa sociedade. Livros para serem estudados dentro e fora do espiritismo. Obras que discutirão o movimento espírita, mas que também serão analisadas nas academias e que mergulham na profundidade do ser, para descedentar a criatura da necessidade de se libertar das suas angústias, do vazio existencial que nos consome, não com um atulhar de tarefas, mas com uma intensidade de amor, com a intensidade de nos entregarmos às pessoas de maneira resoluta e assim cumprirmos o papel que está reservado para nós. É assim, dessa maneira, que Joana, cheia de luz, deixa para nós suas lições para nos fazer entender os grandes propósitos do existir, escritos há tanto tempo, empoeirados sobre os livros, mas que foi preciso ela vir para soprar essa poeira e nos fazer relembrar as lições de Allan Kardec. Nossa, Jorge, que maravilha, que resumão aí que você fez, que dá para a gente pensar aí, fazer inúmeros e inúmeros programas aí com tudo que você falou aí. Esses grupos, eu fiquei aí me visualizando, né? Porque todos nós nos encaixamos aí em alguma coisa. E quando você estava conversando, que estamos assim, tem um grupo que está cheio de religião e carentes de Deus, esse é um paradoxo tão grande, Estranho, né? né? É estranho, é uma coisa assim que eu estava lembrando esses dias, quando você estava falando, lembrei que esses dias eu ouvi o padre Fábio de Mello conversando um pouco sobre isso em uma live, esqueci com quem era, mas ele falava sobre essa vida do religioso, porque isso não é só no nosso movimento, eu acredito que todo religioso sério, comprometido, vivencia essas análises e faz essas reflexões, e ele dizia, meu Deus, a igreja está num ambiente com tantas tarefas, tão conturbado, é tanta conversa, é tanta coisa, que eu não vi a hora de acabar a missa, de acabar as tarefas, para chegar em casa e orar. Então, um paradoxo, porque as pessoas pensam assim, não, eu vou para o centro espírita para orar, para me comungar com Deus, para poder me conectar, né? Tem que ser assim, o propósito é esse também, né? Principalmente esse, né? A gente se fortificar, aurir novas forças, aprender, nos revigorarmos, nos reabastecermos. Mas muitas vezes nós nos encontramos assim tão focados no exterior, como você falou, que aí a gente dá a atenção àquilo que realmente não é o propósito. É como se fosse mais ou menos um mecanismo de fuga ainda, é incrível. Como essa fuga ela vai modificando de aparência, de forma, de ação. E aí a gente... a vida continua vazia, tá? Exatamente. E aí a gente pensa assim, eu fiz até anotei até uma coisa aqui quando você estava falando. Quantidade versus qualidade, né? É melhor um pouco com espiritualidade, com a verdade, ou o contrário? Aí a gente remete a André Luiz em nosso lar, quando estava começando a descobrir a importância de estar ali nas câmaras de retificação, né? Em que ele pegou a vassoura e varreu e se empolgou e se sentiu melhor e queria continuar quando a mentora auxiliar dele ali, que eu esqueci o nome agora, não sei se Narcisa, quando Narcisa chegou para ele e disse, não, vá descansar, né? Vá descansar, né? Porque às vezes ali dentro daquela própria energia que a gente conseguiu, a gente gasta ela ali mesmo por causa do excesso, né? Por causa do nosso excesso, da nossa forma equivocada de ver as coisas. Então, é muito, muito oportuno essa parte sua em que você fala em que nós estamos cheios de religião e carentes de Deus. Isso significa, então, Jorge, que nós estamos carentes de religiosidade? Espiritualidade. 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 Porque nós temos muito essa coisa, né, da religiosidade, que as pessoas falam que a religiosidade é diferente da religião, mas ainda está interligada à religião. Né? A religiosidade ainda leva um pouco dos traços dos rituais. A espiritualidade não, porque ela não depende de nenhuma crença. A espiritualidade é o dom de perceber a majestade do espiritual que nos circunda. Então, é nesse sentido que acaba sendo mais interessante,
nós nos conectarmos. E, de certa maneira, se você perceber, Sandra, a sociedade está fazendo um movimento de procurar essa espiritualidade, mesmo sem o aspecto da religião. Tem muita gente que está atrás da espiritualidade, mas não quer o contato com a religião, porque a religião ficou muito tisnada de violência, de autoritarismo, de uma série de ações assim. E como é que a gente pode fazer, Jorge? Eu lembro que tem uma obra de Joana de Ângeles, tem uma obra, mas eu não lembro qual, são tantas, em que ela fala sobre espiritizar o movimento. Parece uma coisa também, outra contradição, né? Espiritizar. Como se a gente tivesse que ensinar o espiritismo, o que é o espiritismo, aprender o que realmente é o espiritismo dentro do próprio movimento. Isso é muito importante a gente comentar, porque se nós da doutrina, se nós que somos estudiosos não estivermos entendendo isso na sua essência, né, como é que isso vai se propagar na sociedade? Né? Essa proposta. Esse termo espiritizar, ele nasce de um opúsculo que foi publicado por Joana de Ângeles. Na verdade, a Leal publicou esse opúsculo, em que ela se refere a um triângulo chamado Triângulo de Joana de Ângeles, que é humanizar, qualificar e espiritizar. Então, o qualificar está relacionado na melhoria da qualidade daqueles que atuam no movimento espírita, das pessoas que agem dentro das casas espíritas, dentro de uma qualificação maior, fazer um trabalho de palestra com mais qualidade, um trabalho de evangelização com mais qualidade, um trabalho de atendimento no portão com mais qualidade, um trabalho qualquer da casa, um trabalho assistencial com mais qualidade. É preciso qualificar as pessoas para fazer um trabalho melhor. O segundo ponto é o humanizar, que é não deixar com que o espiritismo perca a sua dimensão voltada para o ser humano. O olhar sobre o indivíduo, a preocupação sobre o outro, toda essa movimentação que a gente faz no sentido de socorrer aqueles que padecem, para que o espiritismo não seja uma doutrina de cátedra, mas que ela seja uma doutrina de socorro aos padecentes. Faz sentido ter uma casa espírita que não faz nenhum trabalho de atendimento aos que sofrem? Então, assim, dentro da nossa condição, a nossa expectativa é que, além de nós termos um trabalho de qualificação do trabalhador, nós também tenhamos um outro de humanizar, para que todo mundo trate bem as pessoas, para que cuide bem dos outros, e para que o movimento espírita não seja uma doutrina exclusivista que, de certa maneira, não tenha uma capacidade de acolhimento do outro. E o último flanco é o espiritizar, que é fazer tudo isso sem perder a capacidade de não se afastar dos princípios doutrinários. Porque na expectativa de querer agradar todo mundo, toca violão no salão e manda o povo embora. Não, dê conteúdo para eles. Ofereça conteúdo para as pessoas. Então, é muito importante que a gente não perca, porque surgiu tanta coisa nova, tantos autores recentes, espíritas ou não, falando de coisas muito próximas da doutrina espírita e, de certa maneira, corre o risco do movimento espírita absorver determinadas falas que não lhes pertencem. Que nem é necessário, né? Nós temos tudo, temos os conteúdos, né, que são necessários para que a gente possa desenvolver a coisa de forma satisfatória. A doutrina espírita, ela não precisa. Eu tenho uma impressão pessoal de que há muita falta de entendimento, de estudo e muita interpretação equivocada, né, na hora dessa questão da caridade, dessa coisa do acolhimento. Não é porque nós estamos na casa espírita que aprendemos a caridade e o acolhimento que nós vamos acolher todo tipo de invasão de pensamento, né, de ideia, de conceito, porque nós temos o direito de estarmos, né, com aquilo que a gente aprende, que a gente acredita, né, e as pessoas confundem muito isso. Então, eu tenho uma certa impressão, não sei se você me entende, que nós temos que aprender a sobreviver um pouco a tudo isso. Não, sem dúvida nenhuma. Esses desafios são exatamente para que a gente cresça. Olha o quanto a pandemia nos ensinou. Olha o quanto nós crescemos nesse momento. Nós aprendemos a conviver mais, nós aprendemos a partilhar mais, a ter mais paciência, a termos o dom de nos enxergarmos como uma única humanidade. Se a gente nunca se viu como uma única humanidade, hoje a gente tem que se ver, porque não adianta
95, 99% dos países estarem todos resolvidos se não tiver, que reinfecta tudo de novo. Então, essa visão coletiva, ela advém exatamente desse momento. Muitos aprendizados a gente vai ter a partir dessa experiência que nós estamos tendo. E o grande problema que eu vejo, Sandra, não são, na verdade, essas discussões, mas é o exército de infelizes que a nossa sociedade hoje possui. Tanto os com como os sem religião, que estão caminhando sem rumo. Nós temos, inclusive, dentro do nosso mundo hoje, pessoas que, em nome da religião, ainda matam. Ainda matam. Então, assim, quando a religião deveria ser um elemento dulcificador da minha alma, apaziguador das minhas emoções, nós encontramos determinadas criaturas se encostando no braço religioso para dar vazão à violência que tem dentro dele. E nós não podemos criticar. Sabe por quê? Porque o cristianismo já fez isso muitas vezes. Nós já torturamos, fizemos fogueiras, fizemos guerras. Nós já cometemos todo tipo de desatino em nome da religião. Então, para você ver que a religião, na sua casca, ela nem sempre consegue oferecer ao homem o preenchimento de sua vida. Ela só vai preencher a sua vida quando o homem tem a capacidade, de fato, de dar um propósito superior para a sua existência. E aí, me alongando um pouquinho, nesse sentido, a doutrina espírita, eu penso que ela ajuda muito, sabe por quê? Porque as outras doutrinas, por mais que elas sejam espiritualistas, por mais que elas falem da vida após a morte, por mais que tenha toda essa dimensão maravilhosa que as doutrinas possuem, há sempre uma incerteza, né? Será que existe mesmo vida após a morte? Será que realmente eu estou apostando na direção correta? Será que é isso mesmo? E quando nós temos a doutrina espírita, essas nuvens de dúvidas se desfazem. Porque eu digo, não, negativo. A vida após a morte existe sim. Eu posso provar que ela existe. Não é porque está escrito na obra de Allan Kardec. Eu vi. Eu realizei uma reunião mediúnica e eu vi o que aconteceu. Então, essa possibilidade de nós podermos ter um contato mais estreito com a espiritualidade retira de nós as dúvidas e nos enche de uma convicção muito mais profunda, em que a gente diz, não, é verdade. Eu preciso mudar a minha vida. Eu sei o que acontece. Eu estou vendo com meus próprios olhos o que acontece. Então, quando nós estamos diante de uma sociedade marcada por tanta infelicidade, fruto das vidas vazias, a doutrina espírita ela aparece como uma espécie de um bote, que se a gente souber aproveitá-lo, pode ser um bote extremamente valioso para salvar as nossas vidas espirituais. É isso mesmo, a doutrina ela costuma botar uma pulguinha atrás da orelha, né? Essa questão da comunicabilidade entre os espíritos, essa relação com o mundo corpóreo e com o mundo espiritual. Eu sou professora e eu lembro que certa vez Felipe Menezes do Amapá veio fazer o projeto Semeia Amar. Era um filme que ele saiu sobre o aborto, foi a filha dele até que ganhou um prêmio nesse Agora já foi. Filme. Já foi. O nome do filme é Agora Já Foi. Agora já foi. O projeto, acho que é Semeia Amar. Agora já foi o filme, realmente. E ele veio aqui para o Campo do Brito Espírita, o Arte na Cidade, e nós fizemos a apresentação desse filme em várias escolas. A gente conseguiu chegar a uns 700 jovens aqui, apresentando esse filme. E uma das minhas alunas, depois, abordou ele, ficou conversando um tempão. E eu estava desconfiada que ela estava diferente na sala de aula. O aspecto físico dela. E eu perguntei se estava tudo bem com o ciclo menstrual dela, e ela me relatou realmente que estava com suspeita de gravidez. E estava certíssima de praticar o aborto, porque não tinha nenhuma orientação, mas depois de que aquele homem, naquele filme, falou que o meu filho pode ser um espírito, né, e que ele, que nós não morremos, né, que existe a reencarnação, que ele começou a conversar sobre aquilo tudo, e a questão do aborto, que meu filho pode se voltar contra mim, tá? Então, ela olhou assim, ela disse, e se isso for verdade? Então, isso mexeu muito com ela. E se for verdade? Agora eu não posso mais. Agora eu vou ter que enfrentar. Então, a gente ajustou. Você vê o poder transformador dessa mensagem? É isso aí.
E o quanto é vazia a vida que não dispõe desse conhecimento? Pode-se dizer que ela estava vazia e se encheu depois dessa pulguinha que foi colocada atrás da orelha dela. Hoje ela, hoje ela é mãe, já está com o filho dela grandinho. Você sabe que às vezes eu fico pensando assim, como que esse pessoal consegue manter as suas vidas sem crer em nada? Eu acho um desafio imenso você viver uma vida sem saber que você é um espírito imortal. Eu acho uma vitória você conseguir chegar nessa condição. Você saber isso. É verdade. Isso me remete a um livro que eu li, Jorge, nessa pandemia, no início da pandemia, Um Sentido para a Vida, de Viktor Frankl. Eu achei esse livro me tocou muito. Você sabe que os livros de Joana, eles são inspirados em autores da área da psicologia. Uhum. O que inspira o livro Amor Imbatível Amor é Viktor Frankl. Então, o perfil psicológico da apresentação dentro da obra tem os traços, tem as notas do pensamento. Pai da logoterapia, né? A experiência psicológica dele nos campos de concentração. Eu olhei aquilo, eu disse, meu Deus, até ali, onde tudo parece não ter sentido, tudo acabado, quem conseguia ter um sentido para a vida era quem sobrevivia. E havia sentido mesmo estando ali. Então, veja que riqueza é a nossa vida, né? O presente que nós temos de Deus, né? Essa imortalidade. Quando a gente está diante dessas angústias existenciais, dessas incertezas que invadem todos nós, e aí a gente pensa, poxa, mas eu sou imortal. Mas eu fui criado para ser feliz. Pensamos no Rei Triunfante, que é o nosso Mestre Jesus, como está nas Vidas Vazias aqui do livro de Joana de Ângeles, em que ela coloca que por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir encontrar caminhos satisfatórios se não for através da essência da mensagem de Jesus para as nossas vidas. Essa descoberta é uma descoberta que a gente demora muito tempo para fazer. A gente roda muito, porque se você for pegar as existências humanas, nós sempre estamos fugindo de ir para dentro. Nós sempre estamos indo para fora. Então, nós queremos o poder, nós queremos o dinheiro. Tem uma mensagem de um personagem do movimento espírita chamado Albano Couto. Albano Couto. Ele escreve no livro Ceareiros de Volta, na página 29. E tem uma mensagem lá chamada Os Fantasmas da Mente, em que ele diz que tem 3 fantasmas que rondam a mente do homem. 3 fantasmas. O primeiro fantasma é o interesse pelas coisas materiais, que cega a criatura e faz com que a gente faça besteira. E isso tem sido uma causa de queda de muitos de nós. O segundo está relacionado com o poder. O poder está... o primeiro de querer tudo para nós é o egoísmo. Né? Para mim é egoísmo. O segundo, que nos cega, é o poder. E o poder está relacionado com o orgulho. Então, como eu tenho orgulho, eu quero o poder. E como eu acho que eu tenho poder, eu sou mais do que os outros. Então, automaticamente, eu desenvolvo intolerância. Então, o primeiro é a sede dos bens da terra. O segundo é a intolerância. A dificuldade de lidar com quem é diferente, a dificuldade de conviver com as pessoas que são desiguais. Então, tudo isso vai promovendo em nós um outro universo de quedas. E o terceiro é o sexo desregrado. Se diz que essas 3 são as grandes motivações de queda do espírito humano. Então, a gente passa encarnações e encarnações, tropeçando numa, na outra ou nas 3, e não consegue avançar. E a vida continua vazia. Porque, como você mesmo estava lembrando do livro de Joana, só quando nós identificamos as nossas vidas com as propostas que o Cristo ofereceu, perdão, desapego dos bens terrenos, a renúncia das coisas, aí a gente começa a se acerenar por dentro. Aí a vida vai se preencher. Aí tudo vai fazer sentido. Enquanto você não faz esse movimento, você vai sofrer muito, porque você vai se iludir, se preenchendo de coisas que não lhe preenche, continua vazio, achando que está cheio. Desencarna, meu Deus, o que eu fiz? E volta a repetir até acordar. O tempo, viu? É verdade. Emmanuel, ele tem uma mensagem assim, né, em que ele diz assim, há quanto tempo, há quantas vidas você está nutrindo esse sentimento?
Há quantas existências você está com essa emoção, com essa forma de sentir, com essa forma de pensar? Aí você falando sobre isso, aqui no livro, né, no Vidas Vazias, o primeiro capítulo que ela começa assim, novamente Vidas Vazias. Porque justamente é uma análise, né, desse nosso comportamento, em que nós precisamos dar um pontapé para a gente dar uma meia volta nisso. Porque ficamos muitas vezes repetindo esses padrões de pensamento, de comportamento, que ficam arraigados e a gente se enche do exterior, como você falou, achando que está arrasando, né? Achamos que dessa vez vai, e quando chega lá, não foi. A gente acaba se surpreendendo. Nós temos uma obra de Divaldo chamada Além da Morte. É uma obra escrita por Otília Gonçalves. Otília Gonçalves era uma trabalhadora da da Casa do Caminho. Ela trabalhava lá com ele. Ela era a administradora da instituição. Uma pessoa espetacular. Ela dava conta de tudo aquilo. E é trabalho ali, viu? E ela dava conta de tudo. Aí ela desencarna. Primeira descoberta dela. Eu não era boa. Eu não era boa. Fez, mas não era boa. Aí ela diz, o que eu fui descobrir aqui? Que eu fazia as coisas com sentimento de mando. Já trocou a lição das crianças? Vai trocar a lição das crianças? Fulana, cadê? Não sei o quê. Então, era como que um general que andasse por aqueles corredores, extremamente comprometida, mas que não tinha o sentimento efetivo de comprometimento com as coisas que fazia. Então, esse também é um conflito que a gente tem, né? Então, nós temos as vidas vazias aqui desse lado, nos aspectos religiosos, e temos os outros que eu, particularmente, considero profundamente infelizes, que são os que perderam a fé. Eu acho que esse pessoal está numa condição muito pior, porque os que possuem a religião, está mais fácil de despertar. É mais fácil, porque eles já possuem um desejo de se dedicar a algo, de se empenhar, e de repente você, olha, não é por aí, a pessoa desperta. Mas os que se destruíram, todos os ícones da fé, às vezes destruída pelos outros. Tem muitas pessoas que hoje são arredias à religião, que foram perseguidos na Idade Média, foram para a fogueira, torturados, queimados, massacrados. Resultado, em virtude dessas dores todas que eles passaram, eles hoje não se aproximam de religião. Não quero nem passar perto de igreja. Materialismo, então, né? Eles desenvolveram uma aversão por tudo aquilo que é religioso e hoje estão encastelados dentro do ateísmo, agredindo, ofendendo, debochando, vivendo uma vida de agressão. A gente viu até recentemente algumas movimentações destruindo igrejas, queimando igrejas. Acho que você deve ter visto, né? Uhum. Aí você fica pensando, o que move o coração das criaturas para esse tipo de situação? Quanta dor existe por trás disso? Quantos movimentos de negação já foram feitos dentro da alma dela para que hoje ela consiga ter a capacidade de afrontar o religioso sem nenhum temor. Afrontar os símbolos daquilo que, embora não seja a fé dela, mas de desrespeito, de intolerância com aquilo que os outros pensam. E é interessante que, às vezes, as pessoas fazem assim, dizendo que a gente tem que ser tolerante, mas eles mesmos demonstram a intolerância que possuem, né? É verdade, Jorge. Eu estava vendo aqui, folheando esse livro hoje, e tem uma parte nele que me chamou a atenção, que casa um pouco com o que você vem falando aí, porque você tem uma fala, assim, que sempre traz uma leveza para a gente. Quando a gente ouve você falando, a gente já acha que viver é mais fácil, é mais leve. Especialmente no nosso trabalho espírita aqui, no nosso trabalho religioso, nosso compromisso, que muitas vezes compromisso, aí a gente encara com aquele peso. Pois é. Aquela coisa que você tem que carregar e não que desfrutar, né? E não é para ser carregado, né? Mas eu não posso faltar o compromisso, como se fosse aquela ideia de você vai ser punido, mas às vezes você está realmente com uma necessidade muito grande de faltar para dar uma assistência a uma situação que também é muito importante e que não tem sentido. Por exemplo, você aprender com a doutrina espírita, com qualquer outro vínculo religioso, que você precisa dar atenção à sua família, no sentido realmente, né, do que é a atenção à família, das necessidades que a família apresenta, e você achar que você faltar algum compromisso para que você vá atender uma necessidade dessa,
isso vai ser uma coisa negativa, porque a gente aprende na própria doutrina isso. Né? Então, eu ensino as pessoas a darem atenção à família delas e eu não faço isso com a minha, por quê? Que missão é essa, então? E ficam pensamentos meio desconectados de trabalhadores, de irmãos nossos, que muitas vezes utilizam o trabalho espírita como uma válvula, né, de escape, como uma fuga, e se embrenha mesmo assim, aferroado às tarefas da semana toda, tal. E cada um tem os seus motivos para poder fazer isso. É só para ilustrar. E aí, na página 94, ela diz assim, olha, a existência física impõe compromissos e deveres que devem ser considerados e vivenciados a fim de que ela transcorra de maneira aprazível. Sim. Isso me chamou a atenção. Poxa, tem que ser uma coisa aprazível, né? Então, fazer a coisa com peso, aí eu fico imaginando que tipo de vibração a gente tá colhendo, a gente está emitindo, né? E que tipo de condição nós estamos dando à espiritualidade para que a coisa ocorra verdadeiramente, né? No sentido da transformação para nós e para aquele que está conosco. Então, eu sinto falta, Jorge, dessa suavidade, muitas vezes, na proposta. Porque a proposta de Jesus, apesar de ser uma proposta difícil pela condição que nós estamos, mas ele disse que o jugo dele era suave, né? Então, a gente tem que ter um entendimento aí da coisa, essa forma de visualizar as coisas. É a gente que põe o peso. Somos nós que fazemos ser pesado. Somos nós que conceituamos dessa forma. A minha obrigação, a minha responsabilidade. É claro que a gente tem uma responsabilidade com o movimento. É lógico que você tem. É lógico. Claro que tem. Mas a nossa responsabilidade com o grupo familiar é mais importante ainda. Se eu faltar na tarefa espírita, alguém pode me substituir? Pode. E se eu faltar com meu filho? Quem vai me substituir? Então, nós temos realmente que ter essa noção de responsabilidades para que a gente não transforme a nossa atividade numa cruz que a gente carrega, arrastando. Não pode ser assim. E numa demonstração de orgulho também, né? Como se não, eu tenho que fazer a atividade, como se ninguém pudesse fazer aquela atividade por mim. Então, indispensável, né? E quando ela fizer, ela não vai fazer igual a mim, mas ela vai fazer como ela sabe fazer do jeito dela. Quem disse que o seu jeito é o mais apropriado e o melhor? Em se tratando de vibração, de trabalho espiritual, isso é muito particular. Com certeza, com certeza. Esse grupo é um grupo, assim, profundamente infeliz. Mas eu acredito que depois da desencarnação, a compreensão e o digamos assim, o susto que a gente acaba levando depois da morte, acaba fazendo com que a gente até perceba. Hoje, com o grau de compreensão que a gente tem das coisas, eu acredito que muitos de nós que possamos estar dentro dessa condição, tiraremos bons proveitos, porque a doutrina espírita nos ajuda a ter essa compreensão. Então, a gente vai conseguir despertar. Tem até um caso desse na obra do Irmão X. Era uma mulher, ela tinha 6 filhos, e ela trabalhava na casa espírita, o marido não era espírita. Então ela acordava de manhã e dizia, meu bem, vista as crianças que elas têm que ir para a escola, porque daqui a pouco tem que ir para o centro espírita. Meu bem, coloca o café das crianças, porque daqui a pouco tem que ir para o centro espírita. Meu bem, compre as coisas do supermercado, fazer o almoço, porque eu tenho que ir para o centro espírita. Meu bem, hora do jantar, coloque as crianças para jantar, porque eu tenho que ir para o centro espírita. Meu bem, põe as crianças para dormir, porque está na hora de ir para o centro espírita. E assim ela ia levando a vida. Desse jeito. Aí a história conta que numa dada reunião mediúnica, o espírito prefeitor espera assim, olha, eu vim aqui para dar um recado para você, você não está cumprindo bem a tarefa que você veio para fazer. Eu? Não, como não? Eu estou aqui todos os dias, todas as noites, faço todas as obrigações, cuido de tudo. E você vai dizer que eu não estou cuidando? Essa tarefa sua prioritária não é essa. A sua tarefa prioritária é lá atrás, ó. Os 6 que você tem que você não está cuidando. Meu Deus, os meninos. Aí no dia seguinte de manhã, o marido acordou e ela já tinha acordado mais cedo. Ela estava preparando o café da manhã, ajeitando as coisas. Aí o marido disse, o que foi que houve? A reunião mediúnica ontem, o espírito disse que eu tenho que cuidar mais das crianças. E aí então eu estou fazendo.
Aí ele, tá, então bom, deixa eu te ajudar você. Aí ele foi, ajudou, terminou. Aí ela ajudou a fazer o almoço e tal. Aí quando foi de noite, ela se ajeitou e disse, meu bem, eu vou pro centro espírita. Ele disse, espere, eu vou com vocês. Comigo? Você nunca foi? Disse, mas num lugar que diz que a gente tem que valorizar a família, eu tenho que conhecer de perto. Aí foi com ela. Então, às vezes, a gente se perde pela nossa visão religiosística. Às vezes a gente herda histórias de sacerdócio, estamos de diversas encarnações dentro do clero. Um sacrifício. Né? E a gente acaba vindo para a doutrina espírita com alguns atavismos e acaba produzindo esse tipo de coisa. É isso aí. Transformamos vidas bastante operosas do ponto de vista de movimento, mas dentro de nós a gente sente tristeza, sente umas angústias, uns conflitos existenciais, apesar da dedicação que a gente tem em função dessas fragilidades que a gente tem. Mas o outro grupo está pior, Sandra, porque eles estão jogados na depressão. Eles estão apunhalados pela desesperança. Essas pessoas estão no fosso da promiscuidade de um jeito que a gente nem imagina. Para resgatar essas almas vai dar muito mais trabalho. Porque desconstruiu-se dentro delas o sentimento de espiritualidade, de religiosidade. Aí sim, religiosidade entra melhor do que espiritualidade. O sentimento do sagrado, isso foi esmagado dentro delas. Então, essas pessoas, elas agem até como uma espécie de irreverência para chocar, para agredir o sentido do religioso. Então, no fundo, há uma alma profundamente infeliz por trás disso, que se move dessa maneira para se defender contra os ditames da religião. Você estava comentando há pouco da menina que assistiu o filme, né? Você já imaginou quantas mulheres hoje se escudam atrás do materialismo para não fazer contato com a sua dor? Porque elas precisam que seja mantida a ideia de que não tem vida após a morte, de que não existe vida, para que as suas consciências não se vejam cobradas diante de uma perspectiva que eu possa dizer, não, existe sim vida após a morte. Então eu preciso me agarrar na minha não crença, porque a minha não crença é a minha defesa diante daquilo que eu já fiz. Porque se o que a religião diz que existe for verdade, eu estou muito enrolado. Então, para defender a minha maneira de pensar, eu agrido a religião, eu afugento de perto de mim todas as ideologias religiosas, fico num vazio existencial miserável, miserável, miserável. Aí eu me drogo, eu me prostituo, eu me enlouqueço, eu vivo uma vida louca. Por quê? Porque eu não quero fazer contato com o sagrado. Eu estou fugindo de qualquer coisa que me remeta a um sentido de responsabilidade. Eu estou num fosso psicológico, num porão moral tão profundo, de tanta dor, que para resgatar essas almas, meu Deus, quantos quilômetros de corda nós vamos ter que jogar? E quantos de nós teremos que descer nesses fossos profundos para dizer, já passou, chega, não precisa mais, vem cá, vem no meu colo, já chega, não fala mais nada. Então, isso é muito importante que a gente cuide, né?